Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 21 de março. Em missão no Amazonas, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, lança cartazes sobre audiência de custódia em 4 línguas indígenas. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo invalida a lei de Mato Grosso que regula a profissão de despachante. Justiça Federal vai decidir se os acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips vão a júri popular. E ainda, Tribunal de Justiça de Minas Gerais firma parceria para incentivar a geração de empregos para pessoas com síndrome de Down. A lei de Mato Grosso, que regula a profissão de despachante, é inconstitucional. A decisão é do Supremo e foi tomada em sessão virtual. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. O despachante é aquele profissional que lida com burocracias, ajudando com a solução de problemas, como emissão de documentos, licenças, entre outros. Atualmente existem 3 tipos de despachantes: aduaneiro, documentalista e de trânsito. Em março de 2021, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou no Supremo Tribunal Federal 10 ações contra normas estaduais e do Distrito Federal que regulamentam a profissão de despachante. O argumento é de que as leis invadem a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício de profissão. Um dos processos questiona uma lei de Mato Grosso. O relator é o ministro Dias Toffoli, que acolheu o pedido do Procurador-Geral da República e julgou a lei inválida. O entendimento é de que a norma estadual invadiu a competência privativa da União. Outras 8 ações sobre o mesmo tema também já foram julgadas. Em todas, os ministros, por unanimidade, julgaram as normas inconstitucionais. A 10ª ação questiona a lei semelhante do Paraná, mas o julgamento ainda não foi concluído. Também no plenário virtual, os ministros do STF decidiram invalidar mais uma lei estadual que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais. Desta vez, foi uma norma de Rondônia. O repórter Renato Rosa conta os detalhes. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questionou a lei de Rondônia, que proibia órgãos ambientais e a Polícia Militar de destruir bens particulares apreendidos em operações e fiscalizações ambientais. Por unanimidade, o Supremo declarou que a lei de Rondônia é inconstitucional e incompatível com as normas gerais sobre proteção do meio ambiente editadas pela União. O julgamento foi no plenário virtual. Em sessão anterior, o plenário decidiu de forma semelhante em relação à lei de outro estado, Roraima. Desta vez, o relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que a União e os estados têm competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente. À União cabe estabelecer as normas gerais e os estados e o Distrito Federal podem suplementar a legislação federal, com base nas peculiaridades regionais. Nesse sentido, a Lei de Crimes Ambientais de 1998 prevê as sanções de apreensão e destruição de produtos e instrumentos de infrações ambientais. Esses dispositivos foram regulamentados por decreto em 2008, que disciplinou a atuação do agente responsável pelas medidas. Gilmar Mendes verificou ainda que, ao impor a destinação dos produtos e instrumentos apreendidos, o Estado invadiu competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito penal e processual penal. Assim, para o relator, a Lei de Rondônia do ano passado é incompatível com as diretrizes da legislação nacional. Nesta terça-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, esteve em uma comunidade indígena em Tabatinga, no Amazonas. A ideia é aproximar o Poder Judiciário dos povos originários da região. A ministra cumpriu uma extensa agenda na cidade. Uma das atividades foi o lançamento de cartazes que explicam o funcionamento das audiências de custódia e os direitos dos presos em 4 línguas indígenas. A reportagem é de Carolina Chaves.
Em Tabatinga, a presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, foi recebida pela presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, e representantes das 3 forças militares no estado. O lançamento dos cartazes sobre a audiência de custódia foi na Câmara Municipal da cidade. O material aborda na língua indígena o funcionamento da audiência de custódia e os direitos das pessoas presas, com informações sobre o trabalho, renda, educação, saúde, benefícios socioassistenciais e prevenção à violência. O evento contou também com a participação de lideranças indígenas da região. O objetivo é promover o acesso dessa população ao sistema de justiça e respeitar a diversidade cultural e linguística. A tradução dos cartazes para a língua indígena faz parte do programa Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Ainda na Câmara Municipal, a ministra participou do lançamento do Escritório Social, que é um espaço de atendimento assistencial para pessoas que deixam a prisão e de seus familiares, promovendo a inclusão do ex-detento. A ministra Rosa Weber também recebeu o título de cidadã de Tabatinga e visitou as instalações do sistema prisional. Ao todo, 92 pessoas estão detidas no presídio de Tabatinga, entre elas 12 indígenas. A ministra Rosa Weber conversou com os detentos e verificou a situação dos presos. Segundo a presidente do STF e do CNJ, ela vai analisar as dificuldades com as autoridades locais. A ministra também indagou sobre o processo envolvendo os homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Segundo a PF e a Justiça Federal, apesar da complexidade do caso e da dificuldade de infraestrutura, o processo segue o curso normal. A Justiça Federal vai decidir se os acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips vão a júri popular. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que o Instagram envie à corte publicações feitas pelo deputado federal Gustavo Gayer, sob pena de multa diária no valor de R$100 mil. O processo também deve ser enviado à Polícia Federal para que, no prazo de 15 dias, produza laudo pericial sobre as postagens e ouça o depoimento do deputado. A decisão foi tomada após petição em que o senador Vanderlan Cardoso pede abertura de inquérito para apurar crimes supostamente praticados pelo deputado Gayer. De acordo com Vanderlan, ele e os senadores Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Jorge Cajuru, entre outros, além de ministros do Supremo, teriam sido vítimas de crimes contra a honra. Em análise preliminar, o ministro Alexandre de Moraes disse que as declarações do deputado revelam a divulgação de notícias falsas com a intenção de caluniar o STF. A Justiça Federal no Amazonas começou as audiências de instrução e julgamento para decidir se os acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips irão a júri popular. As informações com o repórter Renato Rosa. Os depoimentos vão ser colhidos até quarta-feira. Durante os 3 dias de audiências, serão ouvidas 15 testemunhas de defesa e acusação. Já os 3 acusados, presos em penitenciárias federais, vão prestar depoimento por videoconferência. Esta fase é importante para verificar se as provas colhidas durante o inquérito são robustas o suficiente para que o caso vá a júri popular. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos a tiros numa expedição na Amazônia. Os restos mortais foram encontrados em junho do ano passado. Dom se dedicava à cobertura jornalística, incluindo conflitos fundiários e a situação dos povos indígenas. Bruno trabalhava para a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e recebeu várias ameaças de morte. De acordo com as investigações, os 2 foram vítimas de uma emboscada. O Ministério Público Federal abriu investigação para saber se os municípios de Rondônia adotaram as medidas para a publicação dos planos de saneamento básico previsto no novo Marco Legal do Saneamento. Pedro Canguçu.
O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Rondônia, Rafael Luiz Pereira Bevilacqua, enviou um ofício a 52 municípios e para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia, solicitando informações sobre os estudos realizados para a estruturação das concessões visando ao fornecimento de água e esgoto sanitário no estado. O MPF quer saber se os estudos já foram concluídos e quais as próximas etapas para implementar o saneamento básico nos municípios. O prazo de resposta ao Ministério Público é de 15 dias úteis. O novo marco legal do saneamento básico foi aprovado com a promessa de igualar os serviços de saneamento básico no Brasil até 2033. De acordo com o documento, a intenção é que isso ocorra com a máxima eficiência na prestação de serviços e com obtenção de maiores investimentos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel quando a multa contratual prevê valor menor do que o aluguel. Rafael Porfírio explica essa decisão. No caso analisado, os recorrentes compraram um apartamento na planta e o contrato previa multa para o caso de atraso por parte da construtora. Como o imóvel foi entregue quase 3 anos após o prazo do contrato, eles propuseram a ação apenas com pedido de reparação de danos materiais, mas não pleitearam o pagamento da penalidade contratual. Antes da sentença, o processo foi suspenso em virtude da afetação da matéria pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos, tema 970, no qual ficou definido que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. O juízo de primeira instância entendeu que, havendo cláusula de multa por atraso, os compradores deveriam ter exigido o pagamento em vez de ajuizar a ação com um pedido de lucros cessantes mais vantajoso, mas não previsto no contrato. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso especial, os proprietários sustentaram que não houve a correta interpretação do dispositivo mencionado, especialmente diante da tese fixada no tema 970. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a possibilidade de cobrança dos lucros cessantes. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que a jurisprudência do tribunal entende que a melhor compreensão do tema 970 permite a acumulação da cláusula penal com lucros cessantes para se obter a complementação da indenização quando, em se tratando de cláusula penal moratória, o valor da indenização previsto não se adeque ao valor esperado dos locativos. E a sexta turma do STJ entendeu que o crime de ordenar despesas em fim de mandato exige especificações das obrigações assumidas. Quem tem os detalhes é Michele Chiapa. O colegiado concedeu parcialmente habeas corpus para afastar a condenação do ex-prefeito de Biritiba-Mirim, Carlos Alberto Taino Júnior. Ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo crime de ordenar despesa sem cobertura financeira em final de mandato, conforme prevê o artigo 359-C do Código Penal. O político foi advertido 6 vezes pelo Tribunal de Contas Paulista por não atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a sexta turma do STJ verificou que não foram preenchidos todos os elementos para incriminá-lo. O relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, observou que tanto a acusação quanto a condenação pelo crime que o ex-prefeito supostamente cometeu devem especificar as despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do mandato que não puderam ser pagas no mesmo exercício nem no exercício seguinte. Apesar desse entendimento, a sexta turma, por unanimidade, concedeu parcialmente o habeas corpus para que o tribunal local retome o julgamento da apelação e verifique eventual enquadramento da conduta do ex-prefeito em outros tipos penais. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos saber os destaques da pauta com o repórter Guilherme Glória, que traz mais informações direto do TSE.
Nesta terça-feira, os ministros devem julgar 3 recursos envolvendo doação ilícita em campanha eleitoral, fraude à cota de gênero para o cargo de vereador e também a captação ilícita de sufrágio, que na verdade é a compra de votos, como a gente costuma chamar. Neste último recurso, o ex-vereador João Luiz Saltondan, eleito pelo município de Andradina, no Mato Grosso do Sul, recorre contra a decisão do TRE que decidiu torná-lo inelegível por 8 anos, além de aplicar outras sanções por compra de votos em virtude de uma farta distribuição de combustíveis para eleitores, para que eles participassem de carreatas. Isso aconteceu em 2016. A sessão começa logo mais, às 19 horas. A seguir, a gente fala sobre uma iniciativa do TJ Mineiro para promover geração de empregos para pessoas com síndrome de Down. Voltamos já. O Poder Judiciário de Mato Grosso capacitou a primeira turma de facilitadores dos Círculos de Construção de Paz em Campo Novo do Parecis. Eles agora estão aptos a atuar em programas de práticas restaurativas das escolas municipais. A reportagem é de Fernanda Fernandes. A cidade de Campo Novo do Parecis, a cerca de 350 quilômetros de Cuiabá, ganhou 24 novos facilitadores de círculos de construção de paz. Essa é a primeira turma formada na comarca, composta por professores, gestores escolares, psicólogos, assistente social, advogados e servidores do fórum. Eu fiz o estágio com adolescentes, trabalhando alguns temas pertinentes. Eu achei assim uma ferramenta fantástica, onde os adolescentes se sentiram acolhidos, se sentiram ouvidos e puderam ser quem eles são. Então, assim, eu acho que ser desenvolvido aqui nas escolas do município e em outros grupos também vai ser muito importante. Eu acredito que essa ferramenta veio para somar no nosso município mesmo. Os facilitadores vão atuar nos programas de práticas restaurativas das escolas da rede municipal, atendendo às necessidades dessas unidades. Tem uma demanda alta com relação aos problemas escolares, questão de bullying, violência, entre outros. Fomos procurados pela prefeitura e conseguimos trazer a formação para Campo Novo. É um instrumento muito importante para que a gente consiga implantar a pacificação social não só na escola, como também no município. É algo que está legalizado dentro da nossa base comum curricular e eu tenho certeza que nós teremos aí grandes avanços, porque isso também faz parte da qualidade do desenvolvimento da aprendizagem da educação das nossas crianças. A solenidade de entrega dos certificados ocorreu no Fórum da Comarca e foi prestigiada pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, e pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva. O Círculo de Paz ela faz parte, é vinculado à justiça restaurativa, à justiça de consenso e soluções através de consenso, na maioria das vezes ou sempre é melhor do que uma decisão judicial. O Círculo de Construção de Paz é uma ferramenta que tem uma plasticidade impressionante, serve para quase tudo que nós precisamos enfrentar, seja de controvérsia, seja de celebração, seja de conversa mais difícil, tudo aquilo que nós precisamos ser ouvido e também fazer com que possamos ouvir, o Círculo se adapta muito bem. O Poder Judiciário tem buscado soluções criativas para melhorar o atendimento. Em Goiás, uma iniciativa que acaba de completar 3 anos tem se destacado. É o InovaJus, Laboratório de Inovações do Poder Judiciário do Estado. Saiba mais com Evne Araújo. Quando falamos em laboratório, o senso comum leva a nossa imaginação para espaços que nos remetem à área da medicina e da química. Locais que são desenvolvidos para a realização de pesquisas e experimentos científicos. Mas o que grande parte da população não sabe é que o Poder Judiciário tem se tornado um celeiro de laboratórios. Só que estes são criados para pensar em inovação no setor público.
São ferramentas de estratégia para trazer mais rapidez para a prestação jurisdicional, ampliar a transparência, melhorar procedimentos, avançar em tecnologia e no acesso à justiça. O Poder Judiciário de Goiás vive essa realidade desde que foi criado o InovaJus, que é um espaço de compartilhamento colaborativo que vem desenvolvendo nos últimos 3 anos diversas ações com foco na excelência da justiça. O tribunal tem tido um papel, acho, fundamental para essa mudança de cultura, porque ele tem sido o fomentador do processo de criatividade, de valorização da inteligência coletiva e principalmente de agregar os atores da justiça, né? Não só internos, magistrados, servidores, mas também os advogados, OAB, Ministério Público, no sentido de pensar os problemas do judiciário e achar soluções criativas, né? Os projetos desenvolvidos no InovaJus têm ganhado repercussão por pensar um judiciário fora da caixa, como em práticas que estabelecem uma linguagem mais simples nos processos ou no uso da inteligência artificial para acelerar a eficiência na prestação jurisdicional. Para o crescimento do laboratório é necessário o apoio da gestão do órgão. Desde que assumiu a presidência, o desembargador Carlos França criou o Comitê Gestor e o Comitê Executivo de Inovação e Inteligência, além de ter incentivado projetos e práticas que melhorem o trabalho do corpo funcional e de toda a magistratura e participado de diversas ações do InovaJus, como nessa produção de um podcast falando sobre inovação. É uma experiência única no sentido de que está demonstrado que a atuação conjunta na mesma direção de todos faz o sucesso da empreitada acontecer. Hoje, 21 de março, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Enfrentar o preconceito e garantir oportunidades são desafios a serem superados. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça firmou parceria com o Instituto para gerar empregos a essa parcela da população. Na portaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Túlio está a postos para receber quem procura a justiça. Trabalhar é a realização de um sonho antigo. É meu sonho, né? Para trabalhar, né? Porque eu preciso desse trabalho só para... Eu quero só conversar com alguém, ou comunicar. E aqui é muito legal. Ele integra a equipe de Davidson, que também dá apoio ao pessoal da recepção. Oi, povo. Eu sou porteiro. Essa é a bandeira da organização sem fins lucrativos, que promove a autonomia e a inclusão de pessoas. O acolhimento é feito por meio de atividades ligadas à promoção da saúde, educação, artes e esporte. A inserção no mercado de trabalho e o estímulo ao empreendedorismo também são importantes para o Instituto Mano Down, que atende cerca de 1.000 famílias atualmente. Por isso, a parceria com o Tribunal de Justiça significa tanto. Graças a um contrato de prestação de serviços entre o TJMG e o Instituto Mano Down, foi possível abrir postos de trabalho para pessoas com a síndrome e outras deficiências intelectuais. A ideia da parceria é trocar exclusão por oportunidade para todos. Então a gente tem que analisar o perfil, as condições, a localização, as habilidades para dar um match, casar com o que o Tribunal de Justiça espera. E aí depois a gente leva os candidatos e o tribunal entrevista e escolhe, né? Então nós já partimos aí com 3 e aí ainda estamos com 7 vagas que vai passar por esse percurso que o Mano Down seleciona, mas quem escolhe no fundo, depois que a gente leva os candidatos, é o Tribunal de Justiça. A gente não está falando de ter dinheiro em casa. Esse é um assunto que é secundário. A gente está falando de ter mais autonomia. Uma palavrinha mágica para as famílias, que é mais tempo de vida. Então, quando a Anália está lá na recepção no 12º andar, quando o Marco Túlio, junto com o Davidson, está lá na portaria do Tribunal de Justiça, a gente está mostrando para essas famílias que a gente está contando com eles. A gente não está fazendo favor em incluir pessoas com deficiência. A gente está fazendo com que aquelas pessoas possam ter mais perspectivas. E esse é o nosso ponto. E as perspectivas são mesmo as melhores. A Anália ingressou há pouco e já faz planos, animada com as possibilidades que se abrem. Eu estou de mente aberta para aprender coisas novas. Eu fico muito feliz com isso, porque o nosso Tribunal de Justiça é o primeiro órgão público a abrir as portas para essas pessoas com deficiência. Isso é uma demonstração de olhar cuidadoso
com essa parcela da população e mesmo de inclusão dessas pessoas. Não pode ficar fora. Eu acho que o tribunal está no caminho certo de banir toda forma de preconceito, né? E ajudar quem mais precisa, né? Linda iniciativa. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você.